Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:05, olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é terça-feira, 12 de julho de 2022. Vamos aos destaques de hoje. Senado promulga resolução que zera IPVA para motos de até 170 cilindradas. Procon inicia fiscalização de postos de combustíveis. Brasil tem mais de 200 casos confirmados de varíola dos macacos. Após batalha judicial, CPI da Saúde pode ser encerrada na Alego. PSDB faz enquete online para definir candidatura de Marconi em Goiás. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Jornal do Meio-Dia. A apresentação da Liana Oliveira. Uma resolução promulgada pelo Senado zera o IPVA para veículos de duas rodas de até 170 cilindradas. Com a medida, os proprietários estão desobrigados de pagar o IPVA a partir do ano que vem. A resolução publicada no Diário Oficial da União de ontem está assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, o Brasil tem a 6ª frota de motocicletas do mundo, com mais de 30 milhões de unidades, conforme dados de fevereiro desse ano. Os modelos até 170 cilindradas são as mais usadas por pessoas que utilizam esse tipo de veículo em suas atividades profissionais. Elas representam 80% das vendas do setor, segundo a associação. E o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI da Saúde em Goiás pode ser aprovada nesta terça-feira, após batalha judicial ocorrida ontem, com direito à paralisação dos trabalhos. O documento final é de autoria do deputado Francisco Oliveira, do MDB, partido da base do governador Ronaldo Caiado. O relatório rebate as denúncias levantadas pela oposição sobre irregularidades no sistema de regulação da saúde pública e pede o arquivamento. A CPI foi esvaziada com formação de maioria pró-governo, após ação rápida da base governista, diante da abertura da comissão pelos oposicionistas. Os trabalhos foram realizados em tempo recorde, com início no dia 28 de junho. O deputado que formalizou a abertura da CPI, Humberto Teófilo, diz que apresentou uma manifestação no processo contradizendo a alegação da Assembleia de que a composição da comissão já havia sido alterada quando a ação foi protocolada. Jornal do Meio-Dia. 12:08 e agora as notícias do esporte com o repórter Alemão. Salve, salve, é 12 de julho, terça-feira. Começo destacando oitavas de final da Copa do Brasil, partidas de volta. Hoje tem duas. Na Arena da Baixada, em Curitiba, às 20h30, horário de Brasília, o Atlético Paranaense recebe o Bahia. Na primeira partida em Salvador, o time paranaense venceu por 2-1. E no Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense. Na primeira partida no Maracanã, no Rio, o Flu venceu por 2-1. Amanhã, às 19h, na Serrinha, em Goiânia, Goiás e Atlético Goianense. Na primeira partida, empate sem gols. Às 20h, em Fortaleza, na Arena Castelão, Ceará e Fortaleza. Na primeira partida, o Fortaleza venceu pelo placar de 2-0. Às 21h30, em Santos, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Corinthians. Na primeira partida na Neoquímica Arena em São Paulo, o Timão goleou 4-0. E no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo joga contra o Atlético Mineiro. Na partida de ida no Mineirão, o Galo venceu por 2-1. Na quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e São Paulo. Na primeira partida, vitória do Tricolor por 1-0. E às 21h, no Newton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo e América Mineiro. Em Minas, na partida de ida, o Coelho venceu por 3-0. Agora falando de Campeonato Brasileiro da Série A, ontem fechando a 16ª rodada no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional 1, América Mineiro 0.
Campeonato Brasileiro da Série C, ontem fechando a 14ª rodada, ABC 0, Manaus 0. Copa América de Futebol Feminino na Colômbia, segunda rodada, hoje pelo Grupo B, tem Uruguai e Brasil e Argentina e Peru. José Antônio Silva, o alemão, falando de esportes. E as próximas 24 horas serão marcadas pela permanência de chuva no sul do país. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, destaca que após a passagem da chuva, a entrada de um ar mais frio vai derrubar as temperaturas na região, favorecendo a formação de geadas já na próxima madrugada. Segundo Luiz Melo, meteorologista do INMET, as temperaturas máximas no Rio Grande do Sul já não devem ultrapassar os 18 graus na tarde de hoje, e as mínimas devem ter um declínio de pelo menos 5 graus na próxima madrugada, podendo inclusive ter registro de temperatura negativa. O modelo de previsão de geadas do INMET indica condição para o evento climático em áreas dos 3 estados do sul do Brasil, com destaque para pontos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a geada pode acontecer com intensidade entre moderada e forte na próxima madrugada. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Se você está procurando imagens da tragédia do tiroteio lá em Foz do Iguaçu, prestem atenção numa policial civil, que é a companheira do morto, policial civil Pamela Suelen Silva. Se ela tivesse conseguido o seu intento, não teria acontecido nada disso. Ela tentou apaziguar os dois, separar os dois, e foi difícil. Foi impossível, aliás. A gente vê que chega o policial penal de carro, e lá numa associação recreativa e esportiva da Segurança Física de Itaipu, certamente fica revoltado ao ver que o aniversário havia se tornado lá um comício pró-Lula, disse alguma coisa, o aniversariante vem lá de dentro e joga uma pedra nele, que está na direção, aí vem a companheira dele, a policial civil, tenta separar os dois, parece que está xingando um e outro, né? E aí o policial penal vai embora e certamente vai buscar uma arma, né? O policial municipal que morreu já estava armado ou foi pegar a arma no carro, né, lá no aniversário dele. Então, quando volta, o policial penal, né, começa o tiroteio. O policial que morreu deu 5 tiros ou 6. O que está na UTI em estado grave deu 2 ou 3 tiros, só que foram tiros fatais. Agora, quando chega o policial penal, a policial civil ainda tenta contê-lo, mostra o distintivo, tenta contê-lo diante já da arma. O policial penal está apontando a arma e ela insiste que ele pare, que ele não entre. E ainda assim ele entra. Ela não pôde fazer nada porque ele estava armado. Ela foi no carro pegar a arma, aí apelou para a arma, não tinha outra saída. Foi uma atitude perfeita dessa policial civil, a policial Pamela. Mas quando voltou já estava o tiroteio. Agora o pior de tudo é o sujeito caído no chão, o que está na UTI agora, sendo chutado pelos outros. Foi quase um massacre, meu Deus do céu. Eu acho que ele na UTI, não sei se o ferimento à bala ou os ferimentos à bala foram mais graves que os chutes na cabeça, no rosto, no tórax, nas costas, né? É terrível esse radicalismo do ódio. Tem ódio aí envolvido, né? As pessoas não são a favor de seu candidato, são contra o outro. Parece que é assim que a coisa funciona. E aí a gente vendo aí caso de polícia, né? Esse anestesista lá em São João do Meriti, o seu doutor Giovanni Bezerra, acho que vai ser doutor por pouco tempo, que o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro já abriu processo. Flagrado, porque a enfermagem desconfiou, filmou ato obsceno dele com uma parturiente que estava anestesiada para fazer uma cesárea. Incrível, né? A tara desse sujeito, né? Por outro lado, né, teve esse herói mártir da medicina fazendo residência em anestesia, o Vitor Procópio Trindade, que teve uma homenagem no cemitério de helicóptero jogando flores, helicóptero da polícia, de ambulâncias do SAMU, motos do SAMU, todo mundo homenageando, né, esse jovem médico de 27 anos que trabalhou com tanto humanitarismo,
com tanta caridade, com tanto amor ao próximo, tanto que se doou total, né? Demorou alguns dias o velório e o enterro para que retirassem os órgãos que ele doou. E, por fim, o presidente Bolsonaro anunciou que está convidando os embaixadores credenciados em Brasília para ouvirem um relato que ele vai fazer documentado das eleições de 2014, segundo turno, e 2018, primeiro e segundo turno. Nós sabemos como foi 2014, aquele apagão, Aécio estava na frente, de repente, depois do apagão, Dilma na frente. E o PSDB passou quase 100 dias para fazer auditoria e concluiu que não era auditável, né? E o presidente Bolsonaro, então, chegou a dizer que não convida os jornalistas porque sabe que vão distorcer, né? Então está convidando os embaixadores porque chegam notícias distorcidas no exterior e precisa se saber a verdade. Ele lembrou que o TSE convidou as Forças Armadas, até convidou direto, né? Não convidou através do comandante supremo. Estranho isso, né? Um erro de protocolo, né? De cerimonial. Parece que não leu bem a Constituição. Mas as Forças Armadas fizeram sugestões, não foram aceitas. Não adiantou muito, né? Então ele se queixou que Fachin não quer mais conversar sobre isso, parece que age como ditador. É bom a gente lembrar que os ministros do Supremo, os ministros do TSE são servidores do público eleitor, que quer garantia de uma apuração segura e transparente. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Jornal do Meio-Dia. 12h21, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa terça. E os PROCONs de todo o país iniciaram ontem várias frentes de fiscalização para conferir se os postos de combustíveis estão cumprindo a determinação de informar de forma correta, clara, precisa e legível os preços dos combustíveis cobrados no dia 22 de junho desse ano, data anterior à entrada em vigor da lei que prevê a redução do ICMS que incide sobre os combustíveis. Coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a fiscalização pretende verificar se a redução do ICMS será repassada aos consumidores, possibilitando a todos comparar o preço atual com o que era cobrado antes de vigorar a lei que não permite às unidades federativas cobrar o imposto com percentual acima de 17% ou 18%, dependendo da localidade. Diante da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu também um canal para denúncia via internet de postos de combustíveis que não cumpram o que está previsto na lei. O formulário para a denúncia pode ser acessado pela internet. E o PSDB, o partido do ex-governador Marconi Perillo, realiza uma enquete nas redes sociais para que eleitores ajudem a definir os rumos da candidatura do Tucano nas eleições desse ano, governo ou Senado. A publicação ainda inclui a data do próximo sábado para quando se espera um evento para anúncio da decisão. Nos comentários, a maioria dos seguidores do ex-governador aponta que ele deve concorrer contra Ronaldo Caiado ao Palácio das Esmeraldas. Já na publicação seguinte, em vídeo, Marconi adota um tom de campanha em que enumera problemas vividos pelos goianos. Falando do agronegócio, os preços da soja voltaram a cair na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Depois de testarem certa recuperação na sessão anterior, os futuros da oleaginosa cediam entre 27,75 a 28,5 pontos nos principais contratos. O agosto valendo $14,95 e o novembro de volta aos $13,76 por bushel. A soja acompanha as demais commodities, que voltam a registrar um dia de baixas fortes, lideradas pelo petróleo, que cede quase 5%, o barril sendo cotado a $99.
Milho e trigo perdem mais de 1%, enquanto o óleo cai mais de 2%. E o farelo cai quase 1%. Jornal do Meio-Dia. Agendamento pela internet, telefone agiliza atendimento no VaptVupt. Saiba como marcar hora e dia de sua ida a uma unidade do órgão, nessa matéria com Pedro Henrique Rabelo. O VaptVupt busca novas formas de melhorar o atendimento para facilitar a vida do cidadão. Uma das mudanças foi o agendamento de serviços. Hoje a pessoa tem a certeza do dia, do horário e do local em que vai ser atendida. Tinha um fluxo grande de espera, né? E o qual você não tinha como organizar a agenda. Hoje você tem uma agenda mais organizada. Tem um horário que você vem, faz o serviço e pronto. Você já pode realizar suas coisas pessoais. É bem melhor hoje. Eu prefiro, né? Eu entro pela internet, né? E agendo, coloco a data para poder vir. O agendamento pode ser feito pelo portal de serviço, pelos totens espalhados pelo estado ou pelo telefone. É bem simples. Você escolhe o serviço, o local, o horário e confirma a presença. Tudo pela internet. Os endereços são vaptvupt.gov.br ou expresso.gov.br. A intenção é a pessoa poder ser atendida sem fila e no horário marcado. É importante se ater à documentação que precisa ser levada e chegar no mínimo 10 minutos antes por causa da triagem. Nós temos algumas plataformas de agendamento. Nós temos mais de 100 totens no estado de Goiás como um todo. Se a pessoa chegar na unidade e não tiver realizado esse agendamento, com certeza algum supervisor, algum coordenador da unidade irá providenciar esse agendamento e, se necessário, e tiver condição, já também prosseguir com um encaixe para esse cidadão que não tem essa condição. A pessoa que fizer o agendamento e não conseguir comparecer na agência e no dia e no horário, precisa justificar. Porque se isso não acontecer, ela acaba recebendo uma punição durante 30 dias. Nós temos um telefone que é o 3269-4340, que a pessoa pode entrar em contato com nesse número e cancelar esse agendamento que ela fez e não pôde comparecer e solicitar o desbloqueio do seu CPF. Para quem precisa tomar posse em um trabalho público do governo, não é preciso marcar o horário. Essa situação acontece também para quem vai retirar alguma documentação e para os idosos. Quem utiliza os serviços aprovou a praticidade. Você prefere o agendamento ou, como era antigamente, pegar fila? Agendamento, logo eu tenho uma vida muito corrida, eu aproveito meu horário de almoço para vir aqui e consigo resolver tudo que eu tenho pendente. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal do Meio-Dia. 12h29, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Jornal do Meio-Dia. E o Brasil já tem 219 casos confirmados de varíola dos macacos. O total de casos foi contabilizado pela Agência Brasil, com base em informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério registra 218 casos confirmados da doença, enquanto a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informa que registrou mais um caso de varíola. Segundo o Ministério, São Paulo tem o maior número de casos, 158. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, que, de acordo com a Secretaria Estadual, soma 34 confirmações. A pasta informa que outros casos foram registrados nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás e Distrito Federal. E a Polícia Rodoviária Federal registrou 28 acidentes durante o fim de semana, que deixaram 20 pessoas feridas e 4 óbitos nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Além disso, de sexta a domingo, os agentes rodoviários também fiscalizaram 1.184 veículos e 1.357 pessoas que transitaram pelas BRs goianas. Um dos acidentes com morte aconteceu na manhã do domingo, na BR-050. Segundo a polícia, o motorista de uma caminhonete seguia sentido Campo Alegre de Goiás para Catalão, quando perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro central. No momento em que o condutor tentava recuperar a direção, acabou capotando e o veículo saiu novamente da pista pelo lado direito. Dentro da caminhonete estavam 3 pessoas. 2 ficaram em estado grave e foram encaminhadas à Santa Casa de Catalão. Uma passageira de 34 anos não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local.
No agronegócio, a terça-feira começou com os preços futuros do milho registrando movimentações em campo misto na Bolsa Brasileira. As principais cotações tinham flutuações pequenas e ficavam na faixa entre R$ 83,15 e R$ 90,89, por volta de R$ 10,35. O vencimento julho 22 era cotado R$ 83,15, uma alta de 0,30%. Setembro 22 vale R$ 87,73. Novembro 22 era negociado por R$ 89,64 e o janeiro 23 tinha um valor de R$ 90,89. Jornal do Meio-Dia. Suspeito de matar crianças em Bonópolis é encontrado e morto pela polícia. Outro suspeito de participação no crime foi preso e as investigações continuam. A reportagem você confere com Maíra Oliveira. Ana Vitória, tia das crianças que foram assassinadas em Bonópolis, no norte do estado, diz que sentiu alívio com a morte do principal suspeito do crime, após um confronto policial. Mas relata a dor que ele deixou à família, que está de luto. Por mais que ele esteja morto, mas nada traz um conforto pra gente, porque elas são as crianças inocentes, né? É doloroso, porque nada traz eles de volta. Os irmãos Ayla Luciene, de 5 anos, e Luiz Otávio, de 7 anos, foram assassinados no dia 6 de julho. Eles estavam sozinhos em casa enquanto a mãe trabalhava. Ao retornar do trabalho, ela encontrou o filho morto e logo em seguida a polícia encontrou o corpo da menina em uma saída da cidade. Os dois foram mortos com golpes de faca na garganta e a garota tinha sinais de abuso sexual. Eu não entendo porque o cara tem coragem de chegar e fazer uma crueldade dessa com as crianças. O cara desse não tem coração, né? Após 5 dias de buscas, a polícia encontrou Reginaldo José Barbosa, de 37 anos, na zona rural da cidade. Houve confronto e o suspeito do crime morreu no hospital de Bonópolis no último domingo. Ele estava atrás de uma serra, em um vale, onde era fechado por outra serra. E quando as equipes se localizaram, ele percebeu a presença da polícia, ele reagiu, tentando agredir os policiais, num ato de desespero, né, ali, e foi então rechaçada essa extradição. Um outro suspeito de envolvimento neste crime também foi preso. O homem, que não teve o nome divulgado, aparece nas imagens, levando o Reginaldo de moto até a casa das crianças no dia do crime. O inquérito está sendo concluído para confirmar a participação dele nos assassinatos. As investigações elas prosseguem no sentido de identificar qual foi a participação ou qualquer tipo de auxílio que ele pudesse ter dado aí ao Reginaldo ao cometimento de tais fatos. Então, o inquérito policial ele será concluído nos próximos dias no sentido de elucidar toda a trama delituosa e a participação de cada envolvido. Nesta segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado estiveram no município de Bonópolis, prestando solidariedade à família enlutada e à população que se chocou com um crime tão bárbaro nunca visto antes na cidade. Maíra Oliveira, da Agência Brasil Central. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.